Boa noite oficialmente, né? Vamos continuar as nossas conversas sobre possibilidades de etnografia, e a conversa de hoje tem um roteiro muito específico. A gente vai, né, desdobrando aqui na conversa. Então, vou começar essa conversa aí da seguinte forma. Hoje a gente vai tentar, assim, trabalhar um pouco possíveis linhas de crítica, linhas tanto de crítica quanto de fuga na etnografia, a partir da perspectiva autodeclarada como localizada, parcial e experimental. E o faremos a partir das contribuições analíticas da Dana Haraway, Mary Strathern e Laila Bulugot. Eu dei um título para a nossa conversa, que é um pouco uma epígrafe das questões, das categorias que as próprias autoras vão trabalhar, né? Saberes localizados, perspectiva parcial, sendo que perspectiva e parcial são, né, quase que a mesma coisa, e etnografias experimentais. Bom, a crítica à etnografia, em seus constituintes clássicos, como parte de um programa mais amplo de crítica aos princípios epistemológicos modernos, também é marcada pela incorporação da crítica feminista à ciência, que chama a atenção para o caráter histórico, social, político das verdades e os chamados fatos científicos, passando, então, pela desconstrução das ideias centrais, dos princípios da ciência moderna, como do tipo objetividade e neutralidade. A crítica feminista, nesse caso, mais especificamente à ciência, se articula em uma corrente conhecida como a dos estudos de gênero e ciência. Trata-se de um campo multidisciplinar, habitado por pesquisadoras de diversas áreas, filosofia, história, biologia, antropologia, cujo foco é o questionamento profundo a respeito da ciência, assim como também, né, a discussão sobre a possibilidade de fazer uma ciência feminista. Essas investigações costumam ser divididas em duas vertentes. A primeira, que a gente poderia chamar de mulher e ciência. Essa vertente, ela, né, se preocupa em dar visibilidade e interpretar, analisar, de alguma forma, a presença ou a ausência das mulheres na prática, né, de laboratório, entre aspas, chamando a atenção para a exclusão histórica que o feminino tem, né, pelo menos no discurso científico, que não seja como problema, nem como problema até certo momento. Nessa linha de estudos, a gente pode identificar duas direções. Por um lado, apresentar os grandes feitos das mulheres na ciência como contra-argumento para a noção de que elas seriam menos aptas para a prática científica, e, ao mesmo tempo, criar modelos inspiradores para jovens mulheres iniciantes no ofício e desconstrução dos estereótipos masculinos e de cientistas. Eu dei no aniversário da minha filhada, que está fazendo aniversário hoje, a Lua, no ano passado, um livro, dei para ela e para o meu outro filhado, José Henrique, que fez aniversário exatamente um mês atrás. É um livro falando sobre mulheres na ciência, contando as histórias das mulheres na ciência, que acho que está dentro dessa pegada aqui, dessa direção que eu acabei de falar. E uma outra linha investigativa, a gente pode chamar de gênero e ciência. De modo geral, essa vertente se dedica a mapear as implicações do gênero para a produção científica. Problematiza a própria constituição da ciência moderna, que seria baseada em princípios androcêntricos. Além disso, são marcadas os estudos dessa área são marcados pelo questionamento da autoridade atribuída aos cientistas e à ciência em geral, pela desconstrução da ideia de neutralidade científica e pela reflexão em torno da forma através da qual a ciência alimenta as hierarquias de gênero na sociedade. Os trabalhos dessa linha de estudos procuram também identificar, denunciar, né, possíveis vieses,
pressupostos e metáforas de gênero que são produzidas e reproduzidas pelo próprio conhecimento científico. Por que essa menção aos estudos feministas? Porque a grande contribuição que essas antropólogas vão trazer nesses textos que nós estamos partindo de base para a conversa de hoje, está muito conectada com esse engajamento com uma discussão de gênero, né? E isso é uma apresentação para a gente entender aonde, né, que nasce essa crítica à etnografia, ou essa reflexão, né, que vai ser feita em torno do fazer etnográfico. Bom, como sempre, a pergunta que a gente tem partido é: a cultura é um objeto cognoscível? A etnografia é um empreendimento viável? Pergunta está sempre colocada e a gente está tentando pensá-la a partir de caminhos distintos, né? Bom, começando a conversa metaforicamente, né, Platão, no diálogo Fédon, na passagem 99, estabelece a chamada metáfora da segunda navegação. A primeira navegação seria aquela levada a cabo pelas velas do barco, sopradas pelo vento. Esse vento movimentaria as velas e o barco seria, então, impulsionado pelas águas. Em algum momento, pode ser que, né, entretanto, nos falte o vento, ou então pode ser que se quebrem, né, mastro ou qualquer outra parte do barco. Essas partes representam, no entendimento platônico, o mundo sensível, exatamente o mesmo mundo sensível do qual os pré-socráticos buscavam, chamada arqué, ou, em outros termos, o princípio que subjaz a todas as coisas, a sua verdade, né? Os gregos constroem o entendimento de que é possível alcançar uma verdade para todos os fenômenos, que seria o fundamento de todas as coisas, o que determina a origem, o vigor, enquanto, né, está em ação, em ato, o acontecimento, o evento, o fenômeno, e posteriormente é o que permanece dele também. Então, é o início, o fim e o meio, seria o fundamento. Incorreram nessa primeira forma de navegação, aludida lá por Platão, por exemplo, Tales de Mileto e Heráclito. Segundo Tales, por exemplo, a origem de todas as coisas estava no elemento água. Quando densa, transformaria-se em terra. Quando aquecida, viraria vapor. Ao se resfriar, retornaria ao estado líquido. E assim ia se garantindo a continuidade do ciclo. Nesse eterno movimento, aos poucos, novas formas de vida e evolução iriam se desenvolvendo, originando todas as coisas existentes, né? Num processo de geração permanente, mas que partia do elemento, né, água. Já Heráclito, as imagens são horrorosas, tá, gente? Bem primárias. Mas, enfim, o fogo é um elemento, para Heráclito, o elemento primordial de todas as coisas. Tudo se origina por rarefação, e tudo flui como um rio. O cosmos é só um, e nasce do fogo, e de novo é pelo fogo consumido. E em períodos determinados, em ciclos, se repetem pela eternidade. Para Heráclito, o fogo, quando condensado, se umidifica, e com mais consistência torna-se água, e essa, solidificando, transforma-se em terra, e a partir daí nascem todas as coisas do mundo. Esse é o caminho que ele define como sendo o caminho para baixo. Derretendo-se a terra, obtém-se a água, transforma-se em vapor, tal como vemos na evaporação do mar, e refazendo-se, o vapor transforma novamente em fogo, e este é o caminho para cima. Então, os dois aí estão dentro do universo dos filósofos pré-socráticos naturalistas. Então, quando a gente fala de água, terra, fogo e ar, a gente não está falando nada mais, nada menos do que essa galera, embora seja apropriada por discursos mais religiosos, esotéricos e místicos, tem uma ampla reflexão pautada numa perspectiva racional, né, desses processos que são propostos por eles. Bom,
Já a segunda navegação, por sua vez, Platão, em algum momento, nos diz, é a investigação quando ela é levada a cabo pelo mundo físico, quando a investigação que é levada pelo mundo físico, né, tomando o mundo físico como referência, ela se torna insuficiente para explicar todas as nuances que envolvem a existência humana. E é exatamente nesse momento que ele lança a mão da metáfora da segunda navegação. O que seria, então, a segunda navegação? Platão nos diz, abre aspas, no momento em que nos falta o mastro do barco, a vela, ou mesmo o vento, nós levamos a nossa navegação adiante por meio dos remos. E esses remos, nessa metáfora, fecho aspas, significam, né, o uso da razão e os postulados e, né, debruçar sobre axiomas. A partir dos raciocínios, postulados e axiomas, nós temos uma maneira, no entendimento de Platão, muito mais contundente de tratar questões que fogem às ciências naturais, que lidam exatamente com o mundo físico e aí a gente acaba entrando na seara da metafísica. Então, a metáfora da segunda navegação é exatamente a passagem necessária da investigação do mundo físico para o mundo metafísico. Nessa segunda etapa da navegação, os remos representam os esforços da ordem da abstração, que implicariam no abandono da tentação de buscar a verdade e a sua apresentação a partir do relato de propriedades mais essenciais dos fenômenos estudados a partir da observação de suas dimensões físicas mais essenciais. Então, obviamente, eu fiz um resumo extremamente grosseiro, né? Essa discussão de Platão levaria uns 6 meses para a gente fazer, pelo menos. Mas é que eu estou usando, não porque nós iremos trabalhar a partir dessa perspectiva, né, da teoria do conhecimento. Eu estou usando meramente mesmo como uma metáfora, porque eu vou tentar conectar isso com as discussões que a gente vem fazendo, e não é para fazer o transporte ipsilíteres, né, do que Platão propôs na primeira e na segunda navegação, mas é como um exercício mesmo didático, um recurso para a gente tornar mais palatável a conversa, né, se é possível tornar alguma coisa palatável usando Platão e filosofia. Enfim, o que a gente poderia falar, então, das navegações em termos de antropologia, em termos de etnografia? Aí o gato, gente, ele realmente me representa, né, durante a vida inteira, porque para quem estudou filosofia, depois antropologia, essa pergunta nunca é respondida, as pessoas não sabem o que a gente faz. E até tem uma ideia, quando pergunto sobre antropologia, pergunto se eu estudo índio. Mas, como eu não estudo, fica mais complicado ainda para as pessoas entenderem. Bom, usando a metáfora mesmo bem, uma perspectiva mais ilustrativa e literária do que propriamente teórica e acadêmica, em Os Argonautas do Pacífico Sul, Malinowski descreve, nos termos da primeira navegação de Platão, o circuito do Kula. Se os seus interlocutores, coincidentemente, os interlocutores deles eram hábeis marinheiros, né? Eles transitavam entre ilhas, e esse trânsito foi extensamente documentado em seu diário de campo. O realismo etnográfico, né, nesse caso, aposta na detecção dos padrões de organização social a partir da observação in loco, da vida e também apreendida a partir da própria materialidade. Também parte da pressuposição que, por tal escrutínio feito pelo fato de ter estado lá, a organização social, mesmo que sendo simbólica, pode ser considerada objetiva e exterior e não apenas resultado de meras elucubrações ou imaginação dos sujeitos. Então, assim como Tales encontrou nos elementos e propriedades da água e Heráclito no do fogo formas de operação e funcionamento, a etnografia, muito grosseiramente, aproximando metaforicamente isso, procuraria também encontrar na observação participante elementos e propriedades da cultura para a compreensão de sua operação e funcionamento, considerando essa materialidade das ações e não simplesmente a ciência natural de laboratório, né? A gente está falando disso.
a perspectiva dos pré-socráticos é altamente especulativa. Então, quando vai se indagar sobre, até mesmo sobre elementos da natureza, você não tem essa dimensão da experimentação que a ciência moderna vai trazer, né? Então, é como se um antropólogo, trazendo a metáfora para a antropologia, ao buscar no realismo etnográfico a verdade da cultura, ele está tentando depreendê-la a partir dessa observação exaustiva da realidade material, são as relações na observação participante, e tentar, especulativamente também, intuir, né, e compreender o funcionamento dessa realidade. Nessa perspectiva, o objeto, no nosso caso a cultura, seria a fonte primária da verdade. Pensando na teoria do conhecimento, na relação sujeito e objeto, o antropólogo, o sujeito, seria apenas o observador que a descreve e não pode macular, né, essa descrição com subjetividades e emocionalidades, enfim. Já o que a gente poderia chamar de segunda navegação, na proposta que a gente está usando, de se apropriar dessa metáfora, seria, em parte, crítica ao realismo etnográfico. E é uma suposta objetividade do relato. Na descrição da cultura, por meio, né, a ideia que ela tem é de que, pela descrição da cultura por meio de um framework de texto objetivista, tecnicamente bem orientado, sem espaço para avaliação das subjetividades, e menos ainda para condição de autor. Então, essa crítica a esse tipo de perspectiva já seria uma crítica que transita numa segunda navegação. Nessa perspectiva, a gente tem lá toda a discussão da escrita etnográfica, né, e a consideração da impossibilidade de analisar a escrita como uma mera representação ou um registro só. Ela seria a própria etnografia no seu processo constitutivo, não é algo separado do trabalho de campo. A construção de relatos reflexivos e dialógicos que consideram os condicionantes contextuais e subjetivos que participam do relato, então, como a gente já sabe, nessa condição, o etnógrafo não pode fugir de questões primárias, como quem fala, quem escreve, onde se escreve e quando escreve, com quem ou para quem, sob quais limites institucionais e históricos implicariam nesses termos, por exemplo, do James Clifford, o deslocamento da fonte da verdade do objeto, a cultura propriamente dita, como fato em si, para o sujeito, o antropólogo, que em certa medida, na textualização do objeto, acaba tendo o monopólio da verdade. Então, aí você tem uma realidade cultural que acaba sendo inventada através de um processo textual, já que o etnógrafo precisa torná-la inteligível para o leitor. Uma operação consiste basicamente em uma operação cognitiva, ainda que criativa, onde, de certa forma, a verdade emergiria, já que a descrição da coisa em si, enquanto cultura, não seria uma tarefa possível. Então, é como se, na primeira navegação, a gente está centrado na verdade como a sua origem no objeto. Na segunda navegação, a gente tem a verdade depositada primariamente a partir do sujeito, como essa fonte. E na antropologia, a gente está fazendo, né, precariamente essa aproximação, para entender que até a própria crítica ao realismo etnográfico, à tradição, também incorre em outras limitações, né? Então, nesse sentido, os estudos feministas constituem, de certa forma, a crítica da crítica, né? A segunda navegação para as antropólogas feministas também é problemática, porque joga para a ordem do discurso a definição do outro. E mesmo fazendo uma meia-culpa, reconhecendo a impossibilidade do conhecimento completo do objeto, da cultura em si, deixa de considerar várias coisas. Por exemplo, deixou de fora feministas e mestiços. Os híbridos, né, nos termos de Latour. Gente cuja identidade nacional ou cultural é misturada em virtude de migrações, formação educacional, enfim, origens familiares distintas. A retórica e a erudição dessa crítica
da escrita etnográfica, ela é feita também em padrões ocidentais, e continua o mesmo framework, só com outra estilística. Os que propõem experimentos e críticas à escrita etnográfica procuram quebrar a monotonia da antropologia, e fazem isso se inspirando em disciplinas de elite, como filosofia, teoria literária, em vez de observar fontes mais prosaicas, como a própria experiência ordinária, ou os termos pelos quais os sujeitos antropológicos operam. A etnografia, como texto, ainda tem como ponto de partida um mundo branco, masculino e heterossexual, que acaba engolindo o local pela universalidade das categorias teóricas do norte global. A cultura e o outro, nessa crítica da escrita etnográfica, são reduzidos a debate, na segunda navegação da etnografia, são reduzidos a debates teóricos e acadêmicos. O relativismo cultural é feito a partir da ampliação do escopo das identidades. Se antes você pensava que existiam os brasileiros, né, numa antropologia generalista, hoje você entende que existem as brasileiras mulheres, os brasileiros gays, os negros, enfim, uma infinidade de outras identidades, mas que também não dá conta, né, da hibridez das relações que constituem a própria cultura. Essas formas, mesmo ampliadas, elas ainda são pensadas de forma totalizante, dualista, essencialista, e pautadas em ideias de pureza, que acabam universalizando as experiências, né, de quem fala e de quem está sendo estudado. Então, ficaria uma pergunta: estaríamos